novamente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, vamos para a lição de número 8, o Deus Espírito Santo. O texto áureo diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí, irmãos, a verdade prática está escrita assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. A nossa irmã Kelly lê para a gente aí a leitura bíblica em classe. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarei por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra-chave é Espírito Santo, tá? A introdução, a nossa irmã Matico lê pra gente. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não é uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Graças a Deus. Irmãos, nesta 8ª lição, nós vamos estudar aí 3 assuntos de maneira introdutória, tá? Então, nós vamos falar aí sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo e as obras aí do Espírito Santo. Então, irmãos, a vida cristã, ela não é apenas uma vida, tá, de conhecimento doutrinário. Não, ela não é só isso, tá? Mas é uma experiência vivida aí com o próprio Deus. Essa presença, irmão, divina, ela é real e ela continua por meio aí do Espírito Santo, tá? Ele não é uma força impessoal, mas Deus habitando na igreja e na vida aí do crente, tá? Então nós vamos ver aí quem é o Espírito Santo. Vamos para o primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. Todos trouxeram Bíblia, irmãos? Então vamos lá. Fernando, deixa aberto aí em Romanos capítulo 8, versículo 27. A irmã Regiane, abre em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Irmã Kelly, Atos 13, versículo 2.
Ok? Então eu vou ler aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aí está escrito assim: o Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele não tem propósito, ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova aí a sua racionalidade. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Tá, irmãos? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade. Porém, ser a terceira pessoa da Trindade não significa inferioridade, tá, irmãos? Mas apenas aí uma forma de descrever cada pessoa, tá bom? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, não devemos pensar no Espírito Santo, irmãos, como alguém que tem um corpo humano. Não devemos pensar desta maneira, tá? Nós devemos pensar nele como alguém aí que tem vontade própria, tá certo? Como aquele que coordena, que manda, que consola, que tem sentimentos, se alegra e se entristece. É desta forma que nós devemos pensar no Espírito Santo como pessoa, tá? Vamos lá, Romanos 8, 27. E o Pai que conhece cada coração sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Olha aí, que versão que você leu, Fernando? NVT. Tá? Então o Fernando ele leu aí numa versão mais fácil de compreensão, tá? Na versão tradicional está escrito assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, tá? Então aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, tá? Isso significa, irmãos, que ele não age por impulso, mas com conhecimento e intenção consciente. Ele entende, irmãos, as nossas limitações. O Espírito Santo, ele compreende aí as nossas limitações. E ele intercede por nós, tá? Na forma perfeita e alinhada à vontade de Deus. Demonstrando aí, irmãos, que a sua ação é racional, intencional e dirigida aí a um fim, tá bom? Então, somente uma pessoa consegue ter esse passo a passo de racionalidade, tá certo? Vamos lá, Efésios 4:30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha aí, irmãos. Então, este texto aí, irmãos, revela a pessoalidade aí do Espírito Santo. Só pode se entristecer, irmãos, alguém que se relaciona,
alguém que ama. Nós nos relacionamos, nós amamos e muitas das vezes nós nos entristecemos, tá? Só que a tristeza do Espírito Santo aqui, irmãos, não expressa fraqueza, tá bom? Não expressa isso. Expressa aí a sua santidade e envolvimento profundo na vida do crente, tá? O Espírito Santo, irmãos, ele reage àquilo que contradiz o propósito divino. Então, quando nós andamos na contramão do propósito de Deus, quando nós passamos a andar na contramão da palavra, o Espírito Santo ele reage a essas coisas se entristecendo. Por quê? Porque ele é santo e ele tem ciúmes de nós, tá? Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amém. Então aqui, o Espírito Santo, irmãos, ele não só apenas atua, mas ele fala, ele ordena, ele chama, ele separa, tá? São ações aí que demonstram a sua pessoalidade consciente. Isso não quer dizer, irmãos, que ele faz essas coisas sozinho, tá? Não, ele não faz essas coisas sozinho. Por quê? Porque ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. A mesma essência do Pai e do Filho. Mas aqui, irmãos, é apresentado a pessoa do Espírito Santo, tá? Então, um único Deus com três pessoas aí distintas, tá? O Espírito Santo, ele não é uma força impessoal, muito menos uma energia ou uma influência, mas Deus agindo pessoalmente, tá? Então, negar aí a sua pessoalidade é atacar aí a revelação da Trindade. Até porque, irmãos, um espírito impessoal não poderia falar, ensinar, tá? Ou entristecer-se. Isso aí reduziria a Trindade a um sistema funcional, tá? Mutilando aí a doutrina bíblica de Deus aí, tá? Então nós vemos aí que o Espírito Santo ele é uma pessoa pelo que ele se apresenta na Bíblia. Tá bom, irmãos? Agora, se alguém perguntar para vocês, alguém que não é cristão, vocês falam que o Espírito Santo é uma pessoa, mostra para mim onde que está escrito. O que vocês responderiam para essa pessoa? Onde que está escrito? Mostra para mim um versículo que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O que vocês responderiam, irmãos? Quem sabe? Não exatamente, tá, irmãos? A Bíblia, ela não está escrito na Bíblia que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, se alguém perguntar para vocês, mostra para mim onde que está escrito que o Espírito Santo é uma pessoa, porque vocês dizem que ele é uma pessoa, irmãos, a resposta é: não está escrito na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. Não está escrito, tá? Mas como é que nós dizemos então que ele é uma pessoa? Por quê, irmãos? Porque nós o reconhecemos como pessoa pelo que ele se apresenta, tá? Pelo que ele aí age, pela palavra de Deus, tá? Então, tudo que ele faz aponta para uma pessoa, tá bom? Então, se um dia alguém perguntar para vocês, está escrito na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa? Não está escrito na Bíblia que ele é uma pessoa, mas tudo que ele faz aponta para uma pessoa. Essa é uma resposta correta para se dar, tá bom? Então o Espírito Santo, irmãos, também ele é uma pessoa divina, tá? Dotada aí de mente, emoção, vontade, capacidade de relacionamento. O quê?
Que o Espírito Santo é uma pessoa divina? Sim, nós vamos. Sim, tem. Tudo que ele faz aponta para uma pessoa. Por quê? Porque nós baseamos na Bíblia. Tá bom? Nós já vamos ver. Tá? Então, irmãos, o Espírito Santo, ele não é uma energia impessoal, tá? Vamos lá para o segundo ponto, pessoas distintas da Trindade. Presbítero Lucimar, lê para a gente o ponto 2. Pessoa distinta da Trindade. Só um minuto. A irmã Andrea, deixa aberto para a gente em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Matico, 1 Pedro, capítulo 1, isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Aí a Matico abre para a gente Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16 e versículo de número 17. Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Fernando, João, capítulo 1, versículo 1. Irmã Kelly, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10 e versículo de número 11. Isto aí. Vamos lá, pode ler, presbítero. A pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsistem 3 pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. O arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, os pneumatomacos, que negavam a deidade, porém as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Olha aí, irmãos. Então aí, a revista, no começo aí do que o presbítero Lucimar leu, diz assim: a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, tá? Monoteísmo, tá bom? Nós não cremos, irmãos, em 3 deuses, tá bom? Nós cremos em um único Deus, em 3 pessoas distintas, conforme aí as Escrituras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vai lá, lê pra gente, fazendo um favor. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Então aqui, irmãos, nós temos aí as 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Não tem como negar isso. Por que fazer, irmãos, esta afirmação? Porque ao longo da história surgiram heresias, tá? Que negavam aí esta verdade bíblica. Por exemplo, os modalistas ensinavam que Deus não é 3 pessoas distintas, mas uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes.
Segundo eles, no Antigo Testamento, Deus se manifestava como Pai, nos Evangelhos como Filho e depois aí como o Espírito Santo, tá? Segundo eles, isso não são três pessoas, tá? Apenas modos diferentes de Deus agir. Isso aqui são eles ensinando. Porém, irmãos, a Bíblia nos mostra que as três pessoas distintas agindo aí ao mesmo tempo, tá? A Bíblia ela vai nos mostrar as três pessoas distintas agindo aí ao mesmo tempo. Vai lá, Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Olha aí, irmãos. A Matico, ela leu aí na versão NVT, tá? Então, versão NVI. A Matico leu na versão NVI. Olha aí, então, como a Matico leu aí, o Filho aí nas águas, que é Jesus, tá? O Espírito Santo descendo como uma pomba e o Pai aí que fala do céu. Irmão, se fosse apenas um modo de se manifestar, como que os três apareceriam aí de forma simultaneamente? Não teria como, né? Isso prova aí que são apenas manifestações, mas pessoas distintas, tá bom? Isso prova que não são manifestações, apenas manifestações, mas são pessoas distintas, tá certo? Aí, irmãos, uma outra heresia é o arianismo, tá? Essa doutrina, ela ensinava que Jesus não era Deus, tá? Mas uma criatura criada aí por Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia fala aí a respeito. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha aí, irmãos. Quem é a palavra? É o nosso Senhor Jesus. Então, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ou seja, o nosso Senhor Jesus não foi criado. Ele é eterno, ele é divino. Tá bom? Aí também tem os pneumatômacos, que negavam aí a divindade do Espírito Santo. Eles diziam, irmãos, que o Espírito Santo é apenas uma força ou poder, e não uma pessoa divina. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que o Espírito Santo, quer anotar, irmã? Aqui está as referências bíblicas que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala, está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, tá? O Espírito Santo, ele ensina, tá bom? Isso. Atos 13, versículo 2, mostra o Espírito Santo falando. E o Espírito Santo, ele também ensina. Está em João, capítulo 14, versículo de número 26. O Espírito Santo, ele ensina, está no livro de João, capítulo 14, versículo de número 26. O Espírito Santo também, ele intercede. Isto está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. 26. O Espírito Santo ensina, João 14, versículo 26. E o Espírito Santo intercede, Romanos, capítulo de número 8, versículo 26. Tá bom, irmãos? Ok? Então, o Espírito Santo, irmão, ele é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Aqui, irmãos, Paulo conduz o leitor a uma conclusão inevitável, tá? O Espírito Santo não é subordinado em essência e nem inferior em glória, tá bom? Ele é distinto do Pai, do Filho em pessoa, mas plenamente Deus em natureza, conhecimento e autoridade, tá certo? Então aqui, irmãos, nós temos que separar duas coisas, tá? Primeiro, ele tem uma identidade própria, tá? Ele é uma pessoa. Segundo, apesar de ser uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, tá? Ele é Deus como Pai, como Filho e também como o Espírito Santo. Então, essa afirmação, irmãos, preserva a unidade de Deus e, ao mesmo tempo, aí, a pluralidade pessoal dentro da divindade, aí, sem divisão e sem confusão. Tá bom, irmãos? Então, o Espírito Santo ele é distinto do Pai, do Filho, mas igualmente Deus, tá? Subsistindo aí em comunhão eterna dentro da unidade da Trindade. Vamos para o ponto 3, o Consolador Prometido. O presbítero Amarildo lê para a gente o Consolador Prometido. Matico, abre João capítulo 14, versículo 16. Presbítero Lucimar, 1 João capítulo 2, versículo 1. Fernando, Mateus capítulo 28, versículo 20. Ok? Pode ler. O Consolador Prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é tradução do grego Parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Parakletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Vamos lá, João 14,16, lê para a gente aí. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Olha aí, irmãos. Então lá em João capítulo 14, versículo 16, usa a palavra allos, tá? Que significa outro do mesmo tipo, tá? E não héteros, que significa também outro de tipo diferente, tá bom? O Espírito aí, ele é da mesma natureza aí de Cristo. Para nós, no português, outro é outro mesmo, tá? Outro do mesmo tipo, outro do tipo diferente, tá? Já no grego se usa palavras diferentes para se referir a outro, tá? Outro da mesma essência é uma palavra e outro de um tipo diferente é outra palavra, tá? Vai lá, 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui, irmãos, João chama Jesus de nosso advogado junto ao Pai, mostrando que ambos intercedem, tá? Tanto Jesus como o Espírito Santo. Então lá em João 14,16 aparece aí a promessa para sempre, tá? Contrasta aí, irmãos, com a presença física limitada de Jesus. Por que limitadas, irmãos? Porque o tempo de Jesus na face da terra era um tempo limitado. Ele veio aí para cumprir a obra
e retornar aí ao Pai, tá? O Espírito Santo, irmãos, ele é a continuidade da presença de Jesus após a sua ascensão, tá bom? Então, ele não substitui a Cristo, tá? O Espírito Santo não substitui a Cristo, mas prolonga a sua obra, tá? O Espírito Santo aí, ele dá continuidade à obra de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é outro consolador da mesma natureza de Cristo, enviado aí para ser a sua presença viva e contínua na igreja. Tá, vamos lá, Mateus 28, 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha aí, o nosso Senhor Jesus sempre estará conosco, tá? Na outra versão diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele está conosco em todo o tempo através, tá, da presença do Espírito Santo. Então, nós temos, irmãos, o Espírito Santo, aí nós temos o Espírito do Pai e do Filho habitando dentro de nós. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então nós temos aí o próprio Deus habitando dentro de nós. Vamos para o próximo tópico. A divindade do Espírito Santo. Irmã Andrea, lê para a gente o debate Filioque. Aí, irmã Regiane, abre para a gente livro de João, capítulo 15, versículo de número 26. Livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 26. A irmã Kelly abre para a gente livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 9. Ok, irmãos? Então pode ler. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno Constantino Politano para reafirmar o ensino bíblico, que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e do pneumatomacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Amém. Olha aí, então vamos lá. João 15, 26, lê pra gente. Mas quando vir o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha aí, irmãos. Então aqui, irmãos, Jesus apresenta o Espírito Santo como alguém que procede do Pai, mas que é enviado aí pelo Filho, tá bom? O texto também mantém uma distinção clara, tá? O Pai é a fonte, o Filho é o mediador do envio, e o Espírito Santo é o agente divino
que testemunha de Cristo, tá bom? Então, os envolvidos estão aí envolvidos o Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade, irmãos, nós usamos muito essa palavra Trindade, não é? Porém, ela também não está escrita na Bíblia, tá? A palavra Trindade não está escrita na Bíblia. Então, se alguém perguntar para vocês se a palavra Trindade está escrita na Bíblia, não está, tá bom, irmãos? Mas é uma definição, tá? Dessa atuação das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os irmãos compreenderam? A palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia, mas ela é uma definição aí dessa atuação do Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, irmãos? Vai lá, Romanos 8 e 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Aqui, irmãos, Paulo, ele identifica o mesmo Espírito com dois títulos diferentes, tá? O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, tá? É o mesmo Espírito com títulos diferentes, tá? Então, essa alternância, irmãos, não sugere dois espíritos diferentes, tá? Não sugere isso, de maneira nenhuma. Mas uma única pessoa divina em plena comunhão com o Pai e com o Filho, tá certo? Aí, irmãos, a revista ela vai dizer para nós que a igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava aí a fé. Irmãos, para que servia aí esses credos, tá? Esses credos servia para declarar apenas o que a doutrina bíblica já dizia, tá bom? Então, nesse credo, irmãos, eles reafirmaram, tá? Que no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Eles reafirmaram, tá bom? Então, o debate do século IV, especialmente aí contra o arianismo e contra os pneumatômacos, tá? Levou a igreja aí a formular com mais precisão aquilo que a Escritura já afirma, tá? Então, esse credo, irmãos, ele trouxe apenas uma afirmação daquilo que a Escritura já diz, tá bom? Não foi criado aí nenhum tipo de doutrina lá, não se criou nenhum tipo de doutrina, só seguiu e reafirmou o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então o Espírito Santo, irmãos, ele não é uma criatura, nem mera energia divina, ele é uma pessoa distinta, tá? Eternamente aí relacionado ao Pai e ao Filho, compartilhando aí da mesma essência e glória, tá bom, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele procede do Pai e do Filho, revelando aí a sua origem trinitária, tá? E confirmando a sua divindade. Então, irmãos, nós podemos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, tá bom? Nós adoramos aí um único Deus com três pessoas distintas e não três deuses, tá, irmãos? Não três deuses, nós adoramos apenas um Deus com três pessoas distintas, tá? Então, em nossas orações, irmãos, nós podemos adorar ao Espírito Santo. Nós podemos dizer, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, seja exaltado. Nós podemos adorá-lo, porque ele é Deus, tá bom? Vamos lá para o ponto 2, os atributos divinos do Espírito. Fernando, lê para a gente o atributo divinos do Espírito.
Presbítera Marildo, Romanos 15, versículo 19. Irmã Andrea, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Peraí, deixa eu voltar aqui. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo de número 4. Lucimar, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ok, pode ler. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Onisciência, não existe nada além de seu conhecimento. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências de deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Amém. Olha, irmãos, então as Escrituras, irmãos, revelam que o Espírito Santo, ele possui aí os mesmos atributos divinos, tá? Confirmando aí que ele é igualmente Deus, tá bom? O Espírito Santo, ele é Deus por quê? Porque ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele é eterno e ele tem todos os atributos do Pai e do Filho, tá? Então vamos falar sobre a onipotência. O Espírito Santo, ele é poderoso. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui Paulo, irmãos, afirma que o seu ministério se sustentou pelo poder do Espírito de Deus, tá? Manifestando aí em sinais e prodígios, tá? Então a expansão do evangelho, irmãos, resultou aí dessa ação soberana e não de estratégias humanas, tá? O Espírito, irmãos, ele confirma a palavra, ele supera limites e transforma realidades, tá? Sendo o agente aí determinante do crescimento da missão. Então, na obra de Deus, nós somos aí instrumentos, tá, irmãos? Mas quem age é o Espírito Santo. Nós podemos até usar aí algumas estratégias, tá? Fazer algum tipo de culto temático. Mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Só ele tem esse poder e mais ninguém, tá? Porém, irmão, todavia, irmãos, nós não precisamos, tá? Nós não precisamos imitar o mundo, tá? Nós não precisamos pregar mensagens aí, automotivacional, mensagem de autoajuda, tá? Para tentar convencer as pessoas e atraí-las para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Tem igrejas nos tempos de hoje fazendo festa junina dentro da igreja, irmãos. Tem, se você olhar no YouTube, vai ter esse tipo de coisa. Eu cheguei até a ver o UFC dentro da igreja, irmãos, para atrair os jovens. A igreja, irmãos, não precisa desse tipo de coisa, tá? O que nós precisamos? Nós precisamos pregar a palavra, tá bom? Então, quem leva a mensagem ao coração das pessoas? É o próprio Espírito Santo, tá? Sendo assim, irmãos, se é o Espírito Santo que leva a mensagem, nós não precisamos ser eloquentes para pregar, para falar de Jesus. É gostoso, é maravilhoso você ouvir uma pessoa que fala bem, que fala bonito, uma pessoa eloquente, tá? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo, ele vai levar a mensagem. Mas se alguém que não tem eloquência subir no altar para pregar
e ela estiver com o coração voltado para Deus, a mensagem vai ser levada da mesma forma. Porque é o Espírito Santo aí que conduz a mensagem, tá, irmãos? Só aqui, abordando mais um ponto, o meu primo aqui na igreja, ele deu um testemunho da época que nós éramos jovens, na época eu era novo convertido, e eu falava para ele, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, tá? Mas nesse tempo, irmão, eu não tinha instrução, eu era um novo convertido, eu queria falar de Jesus para todo mundo, tá? Mas, nos dias de hoje já mais maduro, tá? Mais instruído, eu sei que esta maneira não é a maneira correta de você abordar uma pessoa para falar de Jesus para elas. Por quê? Porque ela pode ficar com raiva de você, né? Embora esta palavra ela seja verdadeira, tá? Ela é uma palavra seca e dura. Agora veja só, irmãos. Ele disse que esta palavra ficou gravada no coração dele. Sabe por quê? Porque foi o Espírito Santo de Deus que conduziu a mensagem. Tá bom? Então, hoje, irmãos, nós que já somos mais maduros na fé, que temos uma instrução, esta não é uma maneira correta de você abordar e falar de Jesus para uma pessoa. Tá bom? Nós temos maneiras mais, vamos dizer assim, melhores, né? Que a pessoa não vai ficar com raiva de você. Agora, presta bem atenção, irmão, nisso aqui. Uma pessoa nova convertida, que ainda não tem instrução, que ainda não sabe falar de Jesus, ela vai querer falar de Jesus, e se porventura ela falar isso, olha, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. É uma palavra forte, é uma palavra seca, dura. Mas o Espírito Santo pode conduzir a mensagem. Espera aí, cooperador, não é, você acabou de dizer que o Espírito Santo conduz a mensagem, porque agora você está dizendo que ele pode conduzir? Porque ele sonda os nossos corações, tá bom? E se ele encontrar sinceridade naquilo que nós estamos fazendo, ele vai conduzir a mensagem. Agora, se nós estivermos fazendo a coisa correta, com a intenção errada, aí você vai arrumar um problema. Tá bom, irmãos? Então o Espírito Santo é aquele que conduz a mensagem, mesmo a palavra sendo forte, tá? Vamos falar também da onisciência. O Espírito Santo, irmãos, ele sabe aí de todas as coisas. Atos capítulo 5, 3 e 4. Quem lê? Então Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da herdade? Antes de vendê-la, ela não te pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus? Amém. Olha, irmãos, o confronto de Pedro, irmãos, revela que o Espírito Santo não apenas conhece as ações internas, ele também conhece os desígnios formados no nosso coração, tá bom? Então a expressão aí, por que formaste este desígnio em seu coração, irmãos, nos mostra que nada permanece oculto diante do Espírito Santo, tá? Ele não reage, irmãos, apenas ao ato visível, mas também ao motivo interno, tá? A intenção secreta, ao pensamento ainda não manifestado, tá certo? Ele não só sabe o que nós estamos pensando, mas ele avalia aquilo que nós estamos pensando em fazer. Foi por isso que eu disse, irmãos, que o Espírito Santo ele sonda os nossos corações, tá? Então nós podemos até enganar o pastor da igreja, podemos até fazer a coisa certa com a motivação errada, mas não podemos enganar o Espírito Santo, tá bom? Vamos falar também da onipresença. O Espírito Santo, irmãos, ele está aí em todos os lugares. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, irmãos, o texto revela que o Espírito Santo, ele não entra na história depois que ela começa, tá? Ele está presente aí desde o primeiro ato aí do Criador, tá? Então a sua ação antecede aí a toda a realidade criada, tá? O que exclui a ideia que ele passou a existir no Pentecoste, tá? Ou em outro evento aí posterior. Deus, irmãos, criou o tempo, e o que passou a existir dentro do tempo foi a criação, tá? Já o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ele é um Deus atemporal, tá? As pessoas divinas habitam fora do tempo, tá certo? Então o nosso Deus aí, ele é eterno, e na eternidade, irmãos, não se conta o tempo, tá? Então lá em Gênesis capítulo 1 e 2, revela aí que o Espírito Santo, irmãos, ele é eterno em sua existência e divino em sua aí natureza, tá? Ele não surge na história, mas ele governa a história aí desde o seu início, tá? Aí a revista também afirma, esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Por quê? Porque ninguém tem esses atributos, somente Deus, tá? O Espírito Santo é Deus, ele é eterno, tá bom, irmãos? Vamos lá para o 3, os símbolos do Espírito Santo. Matico lê para a gente os símbolos do Espírito. Aí, Lucimar abre para nós Atos 2:3. Irmã Kelly, João 7, versículo 37 ao versículo 39. Aí, irmã Regiane, João capítulo 3, versículo de número 8. Irmã Andrea, 1 João, capítulo de número 2. Aí aqui são só 2 versículos, tá? É o versículo de número 20 e o versículo de número 27. Só 2 versículos. Versículo 20 e o versículo de número 27. Fernando, deixa eu ver você não, né? Mateus 3,16. Ok, pode ler. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, simboliza a pureza, a presença e o poder de Deus. Água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o reveste de poder. Vento se refere à natureza invisível do Espírito. No Pentecoste é representado pelo som como de um vento. Óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. É símbolo de paz e de mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Então vamos lá, irmãos. Vamos aí para os símbolos que representam o Espírito Santo. Vamos lá. O primeiro, fogo. Atos capítulo 2:3. Vai lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então aqui, irmãos, após aí a sua morte e ressurreição, enquanto comia aí com os seus discípulos, Jesus, ele ordenou que eles permanecessem em Jerusalém, tá? Até receber aí a promessa do Pai, que era aí o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, quando Jesus ele é levado aos céus, tá? Os discípulos retornaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém,
que ficava aí cerca de 1 quilômetro, tá bom? E quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram para o cenáculo, tá? Ali, irmãos, todos eles se reuniram em oração, todos num único propósito, tá? O número daquelas pessoas era em torno de 120 pessoas, tá? Então, nesse período aí, Matias ele foi separado também para substituir Judas, para compor aí a vaga dos 12, tá? Então, no dia de Pentecostes, quando todos estávamos aí reunidos no mesmo lugar, ocorreu o batismo com o Espírito Santo, segundo Atos 2:3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, tá? Vamos lá, o Espírito Santo também, ele é representado pela água. João 7, 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Aqui, irmãos, Jesus, ele estava em Jerusalém, tá? Durante a festa aí dos tabernáculos, que é aí uma das festas mais importantes dos judeus. Então, durante a festa, irmãos, acontecia um ritual diário, tá? Um sacerdote, ele pegava a água do tanque de Siloé e derramava aí no altar do templo de Jerusalém, tá? Esse ato aí simbolizava a provisão de Deus no deserto, o pedido por chuva nas colheitas e a esperança aí da salvação prometida por Deus, tá? Então, no último dia e mais importante dia da festa, enquanto o povo aí participava dessa cerimônia da água, Jesus ele se levanta e ele declarou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, tá? Ele estava aí revelando, irmãos, que a verdadeira água espiritual vem dele, tá? Então, logo depois, o próprio texto explica que Jesus estava falando aí do Espírito Santo, que seria dado aí aos que crerem nele, tá bom? O Espírito Santo também ele é representado pelo vento. João 3:8, vai lá. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Aqui, irmãos, Jesus ele estava conversando com Nicodemos, tá? Que é um líder aí religioso dos fariseus, tá bom? Então Nicodemos, irmãos, ele tinha dificuldade de entender quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, tá? Para ver aí o reino de Deus. Então Jesus explicou para Nicodemos que existem 2 tipos de nascimento, tá? Existe o nascimento natural, que é o da carne, e o nascimento do Espírito. Para ajudar, irmãos, Nicodemos a compreender o que Jesus estava tentando dizer para ele, Jesus fez aí uma ilustração, tá? Assim como o vento não pode ser controlado pelo homem, tá? Não sabemos de onde vem e nem para onde o vento vai, mas nós podemos perceber os seus efeitos, tá bom? Então, assim também, irmãos, é a ação do Espírito Santo, tá? Vamos para o óleo. O Espírito Santo ele é representado pelo óleo. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Mas vos tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. 27. A unção que recebestes dele fica em vós
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui, irmãos, o apóstolo João ensina que os crentes eles receberam aí uma unção de Deus, tá bom? Essa unção faz referência ao óleo, que na Bíblia simboliza o Espírito Santo, tá? Ele explica que essa unção capacita o crente a discernir a verdade, iluminando o entendimento espiritual, tá? Então, por que é que o Espírito Santo, ele ilumina o nosso entendimento espiritual? Quem sabe responder? Porque é que nós, sempre quando nós vamos orar, nós pedimos para que o Espírito Santo ele ilumine a nossa mente. Por que que nós temos que pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento? Quem sabe responder? Sim, esse é o motivo. Ele faz nos lembrar de todas as coisas. Mas tem um maior aí. Não. Nós pedimos que para o Espírito Santo iluminar, irmãos, o nosso entendimento, porque o pecado obscureceu o nosso entendimento, tá? Então é por isso que nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, porque o pecado obscureceu o nosso entendimento, tá certo? E por fim, irmãos... É só uma questão para esclarecimento, que eu creio que é uma dúvida que muitas pessoas têm acerca do óleo, né? Porque quando nós falamos do óleo, ainda nos dias atuais, nós vemos ainda pessoas pedindo para ungir coisas com óleo. Né? E aqui, justamente aqui nessa leitura, se a gente não fizer aqui um esclarecimento maior, talvez pessoas ainda vão confundir. Que nem fala o óleo usado para a luz e a unção. Na antiguidade, o óleo do azeite, ele era usado nas lamparinas. Tanto é que está lá no texto de Mateus 25, ele quando fala sobre as prudentes e as loucas. Né? Faltou azeite de 5 e 5 estava com reserva. Então é justamente para isso, para a luz. E o óleo na antiguidade, ele realmente usava-se para unção. Ungia-se as coisas. Só que quando nós vemos para o Novo Testamento, a função do óleo já não é mais para ungir coisas. A função do óleo, conforme Paulo ele nos ensina, ele vai dizer, está enfermo, né? Chame os presbíteros, né, da casa do Senhor, e com o óleo estará ungindo, e a oração da fé o salvará. Então, no Novo Testamento, o óleo, a função dele hoje é somente para orar pelos enfermos, não tem finalidade nenhuma a gente ungir móveis, ungir imóveis, né, já não existe mais essa questão. Então, só por uma questão de esclarecimento, que aqui ele está fazendo meio que uma comparação, né, do antigo, e quando nós chegamos agora na unção de hoje, é o Espírito Santo que nos dá unção. Né? Hoje nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem derrama da unção sobre nossas vidas. E muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, né? Tá? É só para essa questão desse esclarecimento, para que as pessoas entendam que não, os dias atuais que nós estamos vivendo, não se unge mais instrumentos, não se unge mais casa, não se unge mais imóveis, né? Não se unge até mesmo móveis, né? Não se unge mais essas coisas, né? Na verdade, quando, por exemplo, uma pessoa, geralmente, quando ele muda de casa, tem gente que já pediu para mim, dá para o senhor ir lá ungir minha casa? Não, eu falei assim, eu vou lá fazer uma oração. E o Espírito Santo, ele vai passar a ajudar vocês ali. Né? Então, isso é importante esclarecer para que as pessoas, talvez alguém tenha dúvida ainda nos dias de hoje, né? Tá bom? Só para enfermo. E só quem pode usar os presbíteros. Ungir as coisas. Então, essas pessoas estão tentando viver no Antigo Testamento. Nós não estamos mais. No Antigo Testamento se ungia as coisas. No Novo Testamento, quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer para nós que o óleo da unção, ele serve para ungir os enfermos. Tá? Então, não se unge. Tá, eu passo para você a referência. Tá ok. Então, biblicamente, para ungir as pessoas é só os presbíteros, tá, irmãos? Não é qualquer pessoa que você pode deixar te ungir. Tá? É somente os presbíteros, os pastores de igreja, que tem essa função de ungir a pessoa quando ela está enferma. Então, não deixe te ungir qualquer pessoa que não seja uma dessas pessoas designadas biblicamente. Tá?
o Espírito Santo também ele é representado aí por uma pomba. Mateus 3,16. Quem lê? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Amém. Então aqui, quando Jesus ele é batizado, tá? O Espírito Santo ele desce sobre ele como uma pomba. Então o Espírito Santo ele é simbolizado também por uma pomba. Agora, irmãos, é importante lembrar que esses são os símbolos do Espírito Santo apenas quando o texto estudado assim os identifica, tá? Nós não podemos deduzir que toda menção a água, fogo, vento e óleo, pomba, representa o Espírito Santo em todos os textos. Não é assim que funciona, tá, irmãos? Na simbologia bíblica, o Espírito Santo ele é representado, horas como água, vento, fogo, óleo e pomba, tá? Essas aí são as simbologias bíblicas do Espírito Santo. Mas nem sempre, quando o texto falar de água e fogo, por exemplo, está falando do Espírito Santo, tá bom? Não é assim que funciona. Tá? E como é que nós vamos saber que se está falando ou não do Espírito Santo, tá? É através aí do contexto, tá, irmãos? Nós não podemos isolar o versículo do contexto, tá? Nós temos aí, o contexto aí que vai dizer se o versículo está falando do Espírito Santo ou não, tá? Então é necessário entender o contexto do texto, tá bom, irmãos? Caso contrário, aí essas palavras podem ter apenas aí seu sentido literal, tá? E não simbólico. Vamos para o ponto 3, irmãos. Presbítero Amarildo, lê pra gente o Espírito Santo e a encarnação. É o ponto 3, as obras do Espírito Santo. Aí, Matico, abre Lucas capítulo 1, versículo 35. Só, pode ler. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Vai lá, Matico, Lucas capítulo 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então aqui, irmãos, o anjo revela, tá, que a concepção de Jesus, ela é uma obra direta e soberana aí do Espírito Santo e não uma ação humana, tá? O Espírito ele desce sobre Maria, indicando aí uma iniciativa divina, tá? E atua em perfeita harmonia com a virtude aí do Altíssimo, tá? Mostrando aí a cooperação das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom, irmãos? Aí a expressão te cobrirá com sua sombra, tá? Aponta para uma presença ativa e protetora, como a glória no tabernáculo, tá bom? Então, assim, a encarnação, irmãos, ela é aí um ato trinitário, tá? O Pai envia, o Espírito Santo opera e o Filho assume aí a humanidade, tá bom? Sendo o Espírito Santo o agente que torna possível aí a união do divino com o humano. Então, é Jesus 100% Deus e 100%
100% homem, tá? A revista também afirma assim, ó: embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é o Filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Tá? Por que é que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele é Filho do Pai? Porque o nosso Senhor Jesus, ele é eterno, tá? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, mas Jesus vem da eternidade. Tá bom, irmãos? Então, o nosso Senhor Jesus, ele é eterno e ele é Filho do Pai. Tá bom? O Espírito Santo, ele foi o agente divino aí na encarnação do Filho. Vamos para o ponto 2, o Espírito Santo e a ressurreição. O presbítero Lucimar lê para a gente o Espírito Santo e a ressurreição. Só um minutinho. Andrea, Romanos 8:11. Irmã Kelly, Efésios 1:13 e 14. Só, pode ler. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. E o Espírito Santo é o agente vivificador. O Espírito daquele dos mortos que ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que... Jesus Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade. Vamos lá, Romanos 8:11, lê pra gente. Seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também vivificará vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui Paulo, irmãos, está dizendo a respeito de nós recebermos aí a questão da glorificação, tá? Primeiro, o Espírito fez no próprio Cristo, para depois fazer em nós, tá? Qual é a prova de que o Espírito Santo faz essas coisas? Ele fez em Jesus, tá bom? Então, o Pai tem o poder de ressuscitar, tá? O Filho também tinha o poder de retornar à vida, assim como o Espírito Santo também tem esse mesmo poder, tá? Isso prova que o Pai, Deus, Filho, Deus e Espírito Santo, Deus, estão envolvidos na ressurreição de Jesus. A ressurreição, irmãos, de Jesus, ela é uma obra trinitária, tá? O Pai ressuscita, o Filho retoma a vida por autoridade e o Espírito Santo aplica aí o poder vivificador, tá bom? Então a vitória sobre a morte não pertence aí a uma única pessoa isolada, tá? Mas a unidade perfeita do Deus Trino. Efésios 1:13 e 14, vai lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes esteveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém. Efésios 1:13 e 14. Eu falei errado. Perdão, irmã. É Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Perdão, irmã, foi eu que errei. Em que também vos estáis, depois que ouviste a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo, da promessa, qual é o
penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém. Então aqui, irmãos, Paulo afirma que os crentes, eles foram selados pelo Espírito Santo, tá, irmãos? Agora, este selo não é o batismo com o Espírito Santo, tá bom? É o Espírito Santo morando dentro de nós, tá? Isso é a prova, irmãos, de que nós pertencemos a Deus, tá? Penhor, irmão, a palavra penhor é garantia, tá? O Espírito Santo, ele é a garantia de que aconteceu com Jesus, do que aconteceu com Jesus, acontecerá conosco também, tá? Nós seremos ressuscitados e teremos um corpo aí glorificado, tá bom? Então a presença do Espírito Santo, irmãos, é a certeza objetiva da consumação plena da salvação, confirmando assim a sua divindade, tá? O Espírito Santo, ele é o agente vivificador, irmãos, da ressurreição de Cristo e garantidor aí da futura ressurreição dos crentes, tá? Vamos lá para o ponto 3. Amarildo, lê pra gente o último ponto. Pode ler. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional no momento da conversão e outra progressiva, como processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta a andar em espírito e adverte, não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito. Essa ação atesta a deidade do espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Aí, irmãos, lá em Hebreus 12, 14, está escrito assim: segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor, tá? Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, ele é o agente da santificação, tá? Mas nós precisamos buscar aí a santificação, porque sem ela, irmãos, não tem como nós vermos o Senhor, tá? E o que confirma aí a santificação na nossa vida, tá? É o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e versículo de número 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tá? Contra essas coisas não há lei, tá bom, irmãos? Agora, o fruto do Espírito, irmãos, não é dom e muito menos talento, tá certo? São características que o Espírito Santo produz dentro do crente, tá certo? Pode ser a pessoa mais terrível do mundo. Se ela se converter a Cristo, o Espírito Santo ele vai produzir aí o fruto do Espírito dentro dela, tá? Agora, se o Espírito Santo é o agente da santificação, por que que muitos crentes não têm mudança de vida? Tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, mas não tem mudança de vida. Você vê muita gente assim dentro da igreja, que se dizem ser cristãs, mas vivem como se não fosse. Por quê? Porque elas resistem, irmãos, o Espírito Santo, tá? Tem muito crente dentro da igreja que resiste o Espírito Santo de Deus, tá? Então, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não amam. Tem muita gente assim, irmão, que não gosta do irmão, tá? E o fruto do Espírito é amor. Nós devemos amar como Deus ama, tá? O amor de Deus ele foi tão grande que ele deu o seu único filho por amor à humanidade caída. E muitas das vezes nós não conseguimos amar um irmão que muitas das vezes é xarope. Vamos se dizer assim, né? Mas o amor de Deus ele foi tão grande que ele deu o seu único filho
por amor à humanidade, por amor a uma humanidade caída, uma humanidade terrível, tá? Então nós devemos aí amar o nosso irmão como Deus ama, tá? Tem que amar os nossos irmãos xaropinho. Então o Espírito Santo também, irmãos, ele produz alegria dentro de nós, tá? Alegria espiritual, tá? Independente aí das circunstâncias, tá? Então existem momentos, irmãos, que nós nos entristecemos, tá? Alguém que nos magoa, um ente querido que partiu para a eternidade, tá? Ou doenças. Essas coisas tiram aí a nossa alegria. Mas o crente, irmãos, que tem a comunhão com Deus, ele se alegra quando ele entra na presença do Senhor. Tá? Ele pode estar passando por um momento mais terrível da vida dele, mas quando ele entra na presença do Senhor, ele se alegra. Salmo 122, verso de número 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmão, se você vê uma pessoa que está na presença, mas não se alegra de jeito nenhum, irmãos, tem alguma coisa errada com ela. Ela não está tendo comunhão com Deus. Porque se tem, o Consolador consola o coração dela e ela sente a alegria de estar na presença de Deus. Tá bom, irmãos? Aí, só dou essas duas partes, porque o tempo já não dá mais. Então, a santificação, irmãos, ela possui aí duas dimensões. Uma posicional, tá? O que é isso? É no momento que a pessoa, ela aceita Jesus, ela é declarada santa, tá? É só isso, tá bom? E tem a santificação progressiva, tá? Que é o processo aí contínuo de transformação. Esse processo, irmãos, ele vai durar aí toda a nossa vida terrena, tá bom? Vai durar até o dia que nós partimos em Cristo. E ele vai ser concluído quando nós formos salvos. Aí nós seremos santos para sempre, tá bom, irmãos? Então Jesus ensina que o Espírito Santo, ele convence aí o mundo do pecado, tá? Expondo com autoridade divina e não por persuasão humana. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda todos os dias para nós mantermos aí a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Tá certo, irmãos? O tempo já deu, não dá mais para falar. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ficou bem explicado a aula do cooperador Márcio acerca da ação do Espírito Santo. Ele não é diferente do Pai nem do Filho. Os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo ele tem. E é interessante a ação do Espírito Santo tanto na formação do mundo, quanto na formação humana, quanto na encarnação do nosso Senhor Jesus, e nos dias atuais em que Ele tem ainda agido em nosso meio. E só voltando aqui sobre os símbolos do Espírito, quando eu falei sobre o óleo, a irmã Andrea pediu a referência, ela está lá em Tiago, capítulo 5, eu peço perdão porque eu falei que Paulo diz, não foi Paulo, foi Tiago, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, e eu quero ler aqui para deixar bem claro, né, que a questão do óleo no Novo Testamento é para a unção dos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então não se usa mais óleo no Novo Testamento, nos dias atuais em que nós estamos vivendo, para ungir imóveis. Tá? Não se usa. E tem muita pessoa ainda presa nessa questão de ungir casa, ungir apartamento, ungir casa. Só que nós temos que lembrar, se quiser nós podemos até ungir. Mas quando ungia-se no Antigo Testamento com óleo, você estava dando ao Senhor. Se eu ungir a tua casa com óleo, você vai ter que dar a tua casa ao Senhor, ela não vai pertencer mais a você. E aquelas mães que também, quando o filho está enfermo, simplesmente
Orar pode. Não pode. Não pode. A unção com óleo só é designada aos presbíteros, conforme está aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e o versículo 15. Né? A unção de toda pessoa que vai ungir com óleo e fazer a oração está designada aos presbíteros da casa do Senhor. Ao pastor também. O pastor também é um presbítero. Tá? Nem diácono, nem cooperador pode ungir ninguém. Somente presbíteros, evangelistas e pastores. E isto, evangelista, quando eu falo evangelista, nós estamos falando no sentido de evangelista no ministério da Assembleia. Assim, quando lá em casa o pessoal ficava doente, nós morávamos do lado da casa do pastor, né? Sim, sim. Assim, ungir nunca ungiram, tipo assim, nunca o óleo, nunca, né? Mas assim, tá doente, vamos chamar o pastor para orar, né? Mas não o óleo, se não usava não. O pastor nunca usou o óleo. Eu nunca vi também, assim. De repente, talvez falta de sabedoria, né? Mas só... Se você pode reparar aqui na igreja, todo enfermo que eu chamo aqui na frente para orar, o primeiro passo que eu dou é fazer a unção com óleo, né? Que inclusive ele está aqui. Então, eu achava que não tinha necessidade, assim, de usar o óleo, assim, sempre. Mas então tem que... Há necessidade, porque a Bíblia diz que nós devemos ungir com óleo. O presbítero, ele vai orar ungindo com o óleo da unção, né? Se faz necessário, por causa... Né, o óleo, ele é a representação do Espírito Santo. Né, a representação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Tá? Então, é necessário ungir com óleo. Tanto é que todos os enfermos, a não ser os que não estão presentes. Os que não estão presentes, o que nós fazemos? Nós oramos intercedendo. Porque tem pessoas que nos mandam mensagem de longe, de outro país, né, de outro estado. Ora por minha vida, eu estou enfermo. Então, nós intercedemos. Aí entra a oração intercessória. Mas se ele está perto, se ele tem um pastor, é necessário ele pedir ao pastor dele ir lá, ungir ele e orar por ele. Né? Tá bom? Ficou claro aí? Glória a Deus. Tá, então nós vimos aqui a ação do Espírito Santo, né, em todo o trabalhar na terra, na humanidade, e até nos dias de hoje ele continua trabalhando. Né? Quando Jesus ele fala que fosse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador, conforme o cooperador deixou bem explicado aqui para nós. E quando Jesus chega no céu, o Pai envia o Espírito Santo que habita no nosso meio no dia de hoje, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versículos, acho que é 8, se não me falha a memória, né? Ele continua ali afirmando que o Espírito Santo está habitando no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então nós encerramos aqui. Deus